A oração inaciana, ela é sempre um convite a entrar nesse silêncio, não para ficar circulando ao redor da sua própria vida, mas para encontrar aquele que já nos habita, aquele que já está no meio de nós, no nosso santuário interior. Então a experiência do silêncio nos recorda que fomos visitados por algo grandioso. Deus nos chamou, né? Deus nos chamou. E esse convite continua acontecendo no dia a dia, no cotidiano, a partir dessa intimidade que vamos tendo e à medida em que vamos aprofundando aquilo que já trazemos dentro. É como uma faísca, né? E rapidamente se espalha. E obviamente, sem o silêncio, isso vai se perdendo. Porque vamos sufocando com pressa, com o peso do dia a dia, com as coisas, não é? E os sentidos vão se atrofiando. Então é importante perceber que o silêncio nos lembra que algo grandioso nos tocou, algo que nos supera. E aí, claro, a partir dessa experiência de oração e de silêncio, não é para um egoísmo meu, não, mas é para que eu me sinta visitado e tocado por algo grandioso e aconteça essa erupção, né? Essa erupção da identidade mais profunda de dentro de mim. A identidade mais profunda. E nós somos imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus muitas vezes está adormecida, esquecida, apagada, opaca, lá na alma da gente, porque nos ocupamos demais das coisas do mundo. Então é importante perceber isso. O padre Benjamin Gonçalves Buerta, no seu livro Ver ou Perecer, ele diz assim, abre aspas, cada um dos nossos sentidos percebem uma dimensão da realidade. O olho, as imagens, o ouvido, a palavra, os ruídos e os silêncios, né? A palavra, o ouvido escuta a palavra, os ruídos e os silêncios. O paladar, os sabores e os dissabores, né? E etc. Porém, há duas dimensões que são comuns a todos os sentidos: o espaço e o tempo. Nós habitamos um tempo e um espaço. E por estarmos aqui neste momento, eu não posso dizer assim, eu vou estar aqui somente com o olho. Não tem como. Ou então, vou estar aqui agora somente com o ouvido. Não tem como. Seu ouvido não chega aqui com a pastinha debaixo do braço e faz anotações. Você escuta, você vê, você toca, você saboreia, né? Você experimenta. Então, é o conjunto do nosso corpo, da nossa vivência, né? Então, essas duas dimensões, que são o tempo e o espaço, estão aí para todos nós. Só o tempo nos permite ver aspectos das pessoas e realidades que só se revelam quando estiverem maduros, no momento preciso, na hora do Senhor. Então, o Papa Francisco já dizia isso, né? O tempo é superior ao espaço. Dá uma saudade muito grande do Papa Francisco, né? Pouco a pouco a gente vai vendo a grandiosidade desse pontificado quando a gente volta, né, a ele e vai vendo o quanto a gente se acostumou com um Papa ousado e profeta que dizia o que sentia, né? Que era muito humano, comum como nós. Então isso nos dá uma riqueza muito grande, né? Então é isso. Há duas dimensões que nós não podemos ignorar: o tempo das nossas experiências e o espaço onde habitamos. E aí todos os sentidos se envolvem, né? E o silêncio é provavelmente a melhor resposta à manifestação de Deus. Isso quem vai nos ajudar a aprofundar esse tema é o Pablo Dors, um padre diocesano, né, espanhol, que tem vários livros, e a vida dele tem sido trabalhar o tema do silêncio, nos ajudando a entrar na dinâmica profunda da contemplação e da meditação a partir do silêncio. E ele, que conhece muito da dinâmica dos exercícios espirituais de Santo Inácio, é um homem hoje que trabalha especificamente com o silêncio, nos educando a ir mais profundo no silêncio. Então ele vai dizer, o silêncio é provavelmente a melhor resposta à manifestação de Deus. Ou seja, eu sinto que sou visitado, que algo me tocou. E o que é que eu devo fazer? Silenciar, para
para acolher mais ainda esse toque de Deus, né? Se eu quero sentir esse toque de Deus, eu silencio, eu crio espaço. Lembra de Ati Hillesum, né? Lá no meu livrinho A Ousadia de Amar até o Fim. Ajudar a Deus me ajudar. Como? Criando espaço dentro de mim. Fazendo exercícios para o Espírito. Silenciando. Então, o silêncio nos fará elaborar e assumir, perceber o que aconteceu dentro. Porque fora nós já temos demais, muitos especialistas, né, que são capazes de dizer, de examinar, de contabilizar, de refletir. Muitas vezes nós, como igreja, esquecemos e perdemos a dimensão da interioridade. Então, nos fará bem o silêncio, porque ele vai nos ajudar a conservar no coração a experiência de intimidade. E é essa experiência de intimidade quem vai sustentar a nossa prática apostólica, pastoral, nosso serviço aos pequenos e aos pobres. Nossos institutos, ordem, congregações, pastorais, movimentos, paróquias, né? Então o silêncio nos leva a entrar diariamente no templo, em nosso santuário interior, neste lugar reservado para Deus. Diz o Pablo Dors, esse padre, ele diz assim, veja que bonito: todos nós trazemos um santuário dentro de nós, interior. Um lugar reservado para Deus, que se chama Virgem Maria. Um lugar puro, imaculado como a Virgem Maria, que está dentro de nós. A vida de Maria foi toda para Deus. E dentro de nós há um espaço sagrado que é orientado totalmente para Deus. Mas só vamos visitá-lo e tomar consciência se silenciarmos, né? Este silêncio, ele nos faz suportar a visita do nosso anjo. Assim como o anjo apareceu na vida de Maria e disse, quero que Deus quer você, né? Assim que apareceu em Isabel, apareceu em Zacarias, apareceu em José, a partir de dentro, da dimensão interior. Se queremos experimentar o nosso anjo interior, não é essas coisas que a gente tem visto por aí de angelização da fé, não. Não é nada disso. É diferente. É essa dimensão interna, interior, que é voz de Deus, onde a gente recebe o mensageiro de Deus, a mensagem de Deus que é o nosso anjo, dizendo, Deus conta com você. Se eu não silencio, se eu não amplio essa dimensão interior, o anjo passa direto. Porque nós não estamos dando atenção à nossa dimensão interior. Então, há um lugar reservado para Deus, e neste lugar que Deus age, e é neste lugar que o anjo nos visita, como Maria, José, Zacarias, Isabel e tantos outros. E o silêncio, ele nos deixa acolher esse estupor. Papa Francisco, mais uma vez, né? Papa Francisco recupera a palavra estupor. Ele diz, é preciso recuperar o estupor diante do Santíssimo, do Sacrário, Papa Francisco diz, na adoração eucarística. É preciso recuperar o estupor diante do presépio, na encarnação. É preciso recuperar o estupor diante da cruz, do crucificado. E é preciso recuperar o estupor diante dos pobres, que são presença de Deus. O estupor diante do irmão, da irmã, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, veja que o silêncio vai ser o lastro para essa experiência profunda de Deus. O silêncio é uma experiência que nos garantirá a presença de Deus. Eu silencio e me coloco diante da presença de Deus. Quando eu não precisarei dizer nada. Quando eu me torno um nele e ele um em mim. Já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Mas uma certa vez eu assisti um documentário sobre Michael Jackson, assim que ele morreu. Ele estava fazendo um documentário sobre o show dele que ele estava preparando para apresentar no mundo todo. E fizeram a campanha internacional para pegar os melhores bailarinos, dançarinos do mundo. Imagina, Michael Jackson, ninguém alcança, né? Aquele homem. E ele estava selecionando os bailarinos dele melhores, selecionando bailarinos do mundo inteiro. Todo mundo. Então, numa desses ensaios, já com os selecionados, preparando o show, Michael Jackson não apresentava, não aparecia. Ele é a estrela suprema, né? Então ele não aparecia. Quando ele aparecesse para fazer um ensaio geral, então todo mundo já sabia suas marcações, todo mundo já tinha ensaiado com o outro fazendo o papel dele. Porque ele só vem no momento, porque ele é a grande estrela, né?
Só que tem uma coisa muito interessante nesse momento do ensaio, que estavam preparando para o ensaio geral. E aí o coreógrafo, ele dizia assim, presta atenção, que coisa bonita. Vocês foram chamados para dançar com Michael Jackson. Vocês não são Michael Jackson. Vocês não podem aparecer mais do que ele. Por isso vocês precisam saber o lugar de vocês, os passos de vocês, porque no palco vocês são a extensão do corpo dele. Olha isso. Então vocês não podem ser ele. Vocês não podem chamar mais atenção. Cada um tem um passo. Então façam o seu. E ele, quando chegar aqui, ele vai saber fazer o dele, porque ele está prontíssimo. Quando ele chegar aqui, ele quer ver tudo pronto. E ele não vai errar. Porque vocês são a extensão do corpo. Então, quando a gente olha pelo lado da fé, o silêncio nos capacita a dançar a dança da vida. E a coreografia é feita pelo Espírito, mas quem dança a dança da vida conosco é Cristo. Tem um livro muito bom, né, do Cardeal Tolentino, que se chama O Deus que Dança. Deus que Dança. É muito bom o livro. Ou seja, é um Deus capaz... Eu não sei se foi Nietzsche ou se foi Freud que disse: eu só acredito em Deus se ele for capaz de dançar. Ele dizia: eu acreditaria em um Deus que fosse capaz de dançar. Porque a dança é fabuloso, a dança é se deixar levar, é se invadir por um ritmo. E a dança ela pode ser pessoal, mas quando ela é conjunto, ela pede esse envolvimento, essa participação de todos. É vida, é sentimento. Então, um desses, que eu não lembro agora quem foi, disse: eu só acreditaria em um Deus que fosse capaz de dançar. E aí o Cardeal Tolentino escreve esse livro, O Deus que Dança. O Deus que dança a vida da gente. O Deus que participa da vida da gente. Um Deus que nos pega pela mão, pelo coração e nos leva para dançar. É um Deus que não perde a oportunidade. É um Deus que veio para o mundo, se encarnou para participar da nossa vida. Então, vai dizer o padre Benjamin Gonçalves Boyle, tem um livro muito bom dele, propaganda, pela Loyola, chamado Orar em um Mundo Fragmentado. Fantástico. Fantástico. E ele diz assim, abre aspas: os nossos sentidos se unem e se sincronizam para perceber o conjunto da realidade e para expressar o que sentimos diante dela. Olha isso. Os nossos sentidos se unem, se sincronizam para perceber o conjunto da realidade. Lembra? Espaço e tempo. Então, quando eu estou dentro de uma realidade, eu não olho só com o olho. A realidade, seja ela qual for. Mas é com todo o conjunto. Então, os nossos sentidos se sincronizam para perceber o conjunto da realidade e para expressar o que sentimos diante dela. Porque diante de uma realidade X ou Y, o nosso corpo, ele capta, ele sente algo. Ele é interpelado pela realidade. E por isso o silêncio nos capacita para olhar a realidade em profundidade e se deixar interpelar por ela. Senão, eu olho o mundo e continuo achando que o mundo é um lugar não habitado por Deus. Tem muita gente que vai para a igreja porque diz: porque é um lugar sagrado, então eu vim rezar, porque no mundo só tem o que não presta. No mundo só tem perdição. Uma pessoa dessa não entendeu quem é Deus. Ele não entendeu, ou ela, que Deus está, e Deus é, e Deus é a realidade. Nada foge do seu olhar, nada foge da sua presença, nada foge do seu espírito. Quantas vezes a gente cantou, né? Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Se vou para cima, se vou para baixo, se vou para um lado, se vou para outro, se vou para as trevas, se vou para a luz, eu vou encontrar ele lá. Ele está em toda a realidade, porque ele é a realidade.